Olá, bem-vindo, bem-vinda você que está se dedicando a entender um pouco melhor a Bíblia. Neste vídeo nós veremos os livros históricos. Mas por que eu preciso saber livros históricos? Pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, não é apenas ler de Gênesis a Apocalipse? Também é isso. Mas se você tiver uma visão panorâmica do que você vai estar estudando, quem são os autores, em que época eles foram escritos, qual o motivo desse livro ter sido escrito, para quem esse livro foi escrito, favorece a compreensão. Você tendo uma compreensão melhor, agora vem a parte mais difícil, que é colocar em prática o que você está estudando e aprendendo. Então, hoje vamos ver os livros históricos. Eu aproveito e peço a você que se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente, deixe suas sugestões. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento do livro, eu considero o livro mais importante para a história da humanidade. Vamos lá. A linha histórica da Bíblia pode ser dividida em 12 eras principais, cada uma delas com uma figura de destaque e uma localização central para cada era. Ah, mas eu já estudei que não eram 12 eras, eram 10, eram 9. Gente, tanto faz quanto fez. É só uma maneira de eu explicar, de eu tentar compreender como é que as coisas funcionam. Então, eu não sei nada de futebol, de fato, não sei. Então, eu vou assistir o jogo com alguém e a pessoa vai dizer, olha, Liliane, aqui você tem 11 jogadores para cada time, sendo que 10 na linha e um goleiro. Tem o técnico para cada um tem um lado do campo. Em linhas gerais, é isso. Ah, tá, já me ajuda. Eu posso também, uma pessoa, de uma maneira mais técnica, me explicar outros dados. No mundo, o jogo de futebol é o mesmo, então a Bíblia é a mesma. Nessa maneira da gente entender, da gente tentar ter uma visão panorâmica geral, nós temos 12 eras. 9 pertencem ao Antigo Testamento e 3 pertencem ao Novo Testamento. Nesse vídeo, nós vamos ver especificamente as 9 eras do Antigo Testamento em 3 aspectos: principais eras, figuras centrais, localizações principais. Vamos lá. Primeira era é a era da criação. O que é essa era da criação? É a criação do mundo e do homem e os principais eventos. Qual que é a figura principal? Adão, que é tido como o primeiro homem. Aonde ela se localiza? Principalmente no Éden, que é o jardim do Éden, onde Adão é criado, né? Fica aproximadamente na convergência dos rios Tigre e o rio Eufrates. Primeira era, criação, Adão, Éden. Segunda era, patriarcas. O que vai narrar essa era? O nascimento do povo hebreu por meio de uma família de patriarcas, cobrindo um período aproximado de 200 anos. Quem que é a figura principal? Abraão, que é o primeiro patriarca. Só por curiosidade, outros patriarcas, nós temos Abraão, Isaque e Jacó. Aonde se localiza essa área? Em Canaã. Só para a gente recordar, Abraão migra da cidade de Ur, dos caldeus, que fica perto do Éden, e vai até Canaã, de onde ele e outros patriarcas, eles vivem nesse local até a época que eles migram para o Egito e vão ser escravos no Egito. Tranquilo? Então, criação, primeira, patriarcas, segunda. Terceiro, êxodo. O êxodo é a saída do povo hebreu, que é o significado da palavra êxodo, quando escapam de mais de 400 anos de escravidão no Egito. Então, os hebreus saíram do Egito depois de 400 anos de escravidão. Qual é a figura central?
Moisés, que é o líder que liderou a viagem do povo hebreu do Egito até a Terra Prometida. Localização: Egito. Então, o que aconteceu? Durante uma severa fome, os israelitas migraram para o Egito e são escravizados por 400 anos antes do êxodo para a liberdade. Êxodo, saída. Quarta era, a era da conquista. Então, criação do homem, os patriarcas dando origem ao povo hebreu. Povo hebreu sendo escravizado quando migra para o Egito. Agora nós temos, eles saem do Egito e vão para a Terra Prometida. Nós temos a quarta era, que é a era da conquista. A conquista da Terra Prometida pelo povo hebreu depois de seu retorno do Egito. Qual é a figura principal? Josué, é o líder do exército de Israel. Por que Josué? Moisés retirou o povo da escravidão do Egito e levou até a Terra Prometida, mas ele morreu antes de entrar na Terra Prometida. Josué, que foi um assistente pessoal de Moisés, acompanhou tudo, ele foi encarregado por Deus de tomar posse da Terra Prometida. Qual é a localização? Canaã, onde era a terra prometida por Deus, e Josué vai liderar a conquista dessa terra. Quinta era, Juízes, um período de 400 anos, não é pouco não, durante os quais Israel é governado por juízes. Qual é a figura principal, o juiz mais famoso? Sansão. Aonde se localiza essa era histórica? Em Canaã. Os israelitas vivem em Canaã sob um sistema tribal pouco centralizado, eram 12 tribos, dirigidos por juízes durante os próximos 400 anos. Então, o juiz era uma figura de destaque quando tinha algum problema, alguma ameaça de invasão do inimigo, ele juntava o exército e liderava o exército. Sexta era, a era do reinado. O que nós temos? Outro período de 400 anos, durante os quais Israel se torna uma nação completamente dominada por uma monarquia. Então, começou bem, com Deus, separando esse povo para ele, governado por Deus. Aí eles já começam a pedir juiz, para determinar, para dizer quem tinha razão, quem deixava de ser, para liderar o povo. Aí eles disseram, não, olha, todos os reinos que tem em volta da gente, os povos, são governados por reis, eles estão se dando bem, e a gente também quer um rei, né? Então, durante 400 anos, Israel é uma nação dominada por uma monarquia. Começa bem com Davi, que é o mais conhecido rei israelita. Onde isso acontece? Em Israel. Com a formação de uma monarquia formal, a terra agora é chamada pelo nome nacional de Israel. Então não é mais Canaã, ela muda de nome, porque agora é uma nação estabelecida. Tempo vai, tempo vem, e as coisas vão dar com os burros na água. Israel se divide, Reino do Norte, Reino do Sul, é conquistada. Assírios, babilônios conquistam primeiro o Reino do Norte, depois o Reino do Sul, levam a população escravizada para morar na Babilônia. Então, o exílio é um período de 70 anos, durante os quais os líderes de Israel vivem no exílio, com a nação tendo sido conquistada por países estrangeiros. Qual é a figura central do exílio? Daniel, que é o maior profeta do exílio. Aonde isso acontece? Na Babilônia. Por quê? Por causa do julgamento por corrupção moral nacional, Israel é conquistada por nações estrangeiras, finalmente forçando seus líderes a 70 anos de exílio na Babilônia. Vamos pensar
na época que o Brasil era colônia de Portugal, Portugal viesse aqui, pegasse as principais lideranças, os mais destacados do povo e levasse para morar durante 70 anos em Portugal. Quase destruiria o Brasil, né? Mas não Israel. Oitava era retorno, o retorno dos judeus exilados para Jerusalém, a fim de reconstruírem a cidade de Jerusalém e o templo de Jerusalém. Quem é a figura principal que coordenou essa reconstrução? Esdras. E a localização, obviamente, Jerusalém. Os israelitas exilados ganham a permissão de voltar a Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo, mesmo permanecendo sob o domínio da Pérsia. Então, eles continuaram escravos ainda. Nona era é o período de silêncio. É o período final de 400 anos entre o fechamento do Antigo Testamento e a abertura do Novo Testamento. Quem eram as figuras mais importantes dessa era? Os fariseus. Eles vão ser bem famosinhos nos evangelhos. Onde se deu isso? Qual a localização? Jerusalém. Apesar do domínio da terra mudar da Pérsia para a Grécia e Roma, Israel tem a permissão de, entre aspas, adorar em Jerusalém sem problemas durante os próximos 400 anos de silêncio. Então, pensa numa visão panorâmica, geral. Ah, mas faltou tal... Não, faltou muito detalhe. Vocês nem fazem ideia de quanto detalhe está faltando. É só para vocês terem uma ideia, porque a Bíblia é um livro interessante, principalmente o Antigo Testamento. Às vezes uma coisa é narrada, um evento é narrado num livro, e depois em outro livro, fora, né, daquela época, ele é narrado também de uma maneira discretamente diferente. Então eu preciso ter essa visão panorâmica, generalizada, para eu entender. Então, vocês não entrem em pânico. Vão fazer o quê? Vão ter essa ideia geral dos livros históricos da Bíblia, principalmente agora, hoje, do Antigo Testamento. Recapitulando: criação, 1. 2. Patriarcas. 3. Êxodo. 4. Conquista. 5. Juízes. 6. Reinado. 7. Exílio. 8. Retorno. E 9. Silêncio. Uma passadinha para vocês entenderem melhor o que vocês estão estudando. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.